E agora a gente conversa ao vivo com o repórter Vinícius Passarelli, que está lá no cemitério, já que o enterro está marcado aí para meio-dia. Boa tarde, Vinícius. Oi, Rafael. Boa tarde a você e todo mundo que acompanha aqui o boletim do Metrópolis. E o enterro já aconteceu? Dá para a gente um pouco aí da situação por aí, como foi o velório da professora Elizabeth hoje de manhã? Sim, Rafael, o enterro aconteceu agora há pouco, na verdade, há cerca de 15 minutos. O corpo da professora Elizabeth Terreiro foi enterrado aqui no cemitério do Araçá, que fica no bairro do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. O enterro ele foi restrito, né, a familiares e conhecidos. Então a imprensa que está aqui então a imprensa que está aqui presente não conseguiu acompanhar o momento do enterro em si, que aconteceu há cerca de 15 minutos. Mas a gente está desde cedo aqui, desde as 8 horas da manhã, onde ocorreu toda a cerimônia do velório, né? E muita gente presente aqui, Rafael, principalmente alunos de uma escola anterior à escola em que a professora acabou, infelizmente, sendo morta neste ataque ontem. Ela, antes de dar aula nesse colégio, onde ela acabou sendo vítima desse caso de violência, ela deu aula em um outro colégio que fica no bairro Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, inclusive por mais tempo, né? Já que ela estava desde o começo desse ano só nessa escola atual. Então, o vínculo que ela tinha com aquela comunidade escolar era muito grande. A gente conseguiu notar isso com bastante clareza nesse velório de hoje. Muitos alunos dessa escola aqui, todos quase que de uma forma unânime, falando bem dela, de como ela era uma professora muito querida por todo mundo relatando que a relação que eles tinham com essa professora iria ir além, né, da escola, da sala de aula, que ela era muito atenciosa com todo mundo, conversava com todo mundo, queria saber como estava a vida de todo mundo, conhecia os familiares, os pais, os irmãos. Então ela era realmente muito querida. E além desses alunos, vários professores que atuaram com a Elizabeth nessa escola também, os professores também relatando como ela realmente tinha um amor pelo ofício de dar aula. Como a gente já vem noticiando durante toda essa cobertura, ela era uma aposentada do Instituto Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, mas passou a dar aula em 2015 por um amor mesmo à educação, por uma escolha dela. Ela dava aula de ciências, né, de biologia, então os relatos aqui dizem respeito exatamente isso, assim, que era uma escolha dela dar aula, ainda estar na sala de aula com 71 anos de idade, né, que era um objetivo de vida dela. Alguns alunos aqui relataram que ela falava que queria morrer dando aula, queria dar aula até o fim da vida dela, então realmente era um propósito dela. A gente pegou todos esses relatos ao longo dessa manhã aqui em São Paulo, vocês podem acompanhar toda essa cobertura no portal Metrópolis, e como eu disse, o enterro acabou, agora faz cerca de 15, 20 minutos, o cemitério começa a se esvaziar aqui no momento. A cerimônia do velório aconteceu num espaço aqui do cemitério especial, uma capela que tem aqui no cemitério do Araçá, agora já começa a ser esvaziado, as pessoas começam a tomar o rumo de casa. A gente continua por aqui ainda na expectativa de alguém da família para falar com a imprensa, dar uma declaração, porque eles pediram, de fato, um momento de privacidade nesse velório e também no enterro, então ninguém da família parou para atender aqui os jornalistas, e a gente fica aqui aguardando para ver se alguém para falar com a gente, dar uma última palavrinha ali de memória, né, da Elizabeth, mas o enterro acabou já, por volta do meio-dia 15, meio-dia 20 ali, faz uns 20 minutos que o corpo da Elizabeth Terreiro foi enterrado aqui em São Paulo, Rafael. É isso, né, Vinícius? Todo mundo tem esse professor que a gente conhece que dedica a vida ao magistério. Mas falando agora, a nossa equipe, né, mostrou no Metrópolis que o governo suspendeu o serviço de atendimento com psicólogos no mês passado. Explica o que aconteceu, Vinícius. O governo de São Paulo adotou um programa de acompanhamento psicológico nas escolas a partir de 2021 por causa da pandemia, né? A gente lembra bem como o debate em relação à saúde mental começou a crescer muito nessa época da pandemia, e aí o governo de São Paulo, ainda na gestão do João Dória, fez essa contratação de acompanhamento psicológico nas escolas. Tinha ali cerca de 1.000 profissionais que prestavam esse serviço, boa parte dos atendimentos eram feitos de forma online, até porque as aulas também, ainda em 2021, tinha uma parte ali remota, uma parte presencial, então era um serviço prestado sobretudo de forma online. E aí o que a nossa reportagem apurou é que em fevereiro desse ano, então bastante recentemente, no dia 6 de fevereiro, a Secretaria de Educação aqui de São Paulo emitiu um aviso, né, um comunicado para todos os diretores de escola de toda a rede estadual, que conta com cerca de 5.000 escolas, comunicando o fim desse programa.
então que as consultas ali deveriam ser marcadas até o final de fevereiro e que a partir dali já não haveria mais essa consulta. O governo, no entanto, promete recontratar esse atendimento agora de forma até presencial, né, 100% presencial nas escolas. Ontem, em coletiva de imprensa, o secretário de Educação, Renato Feder, chegou a anunciar que o governo já estava em processo de licitação para a contratação de 150 mil horas de atendimento presencial, tanto por psicólogos como psicopedagogos. Ele disse que essa medida não está sendo tomada agora depois da tragédia que ocorreu, mas era algo que o governo já vinha em processo ali de contratação, envolvendo licitação das empresas que vão prestar esse serviço. Então foi basicamente isso, Rafael, a nossa reportagem apurou, que coincidência, né? No final de fevereiro houve a suspensão desse acompanhamento e agora a gente vê essa tragédia no mês seguinte, que, claro, vai demandar bastante trabalho nesse sentido, né, nessa comunidade escolar, tanto em relação aos alunos, como em relação aos professores e toda a comunidade, né, pais. A gente sabe que esses casos de ataques acabam interferindo bastante na vida de toda a comunidade ali envolvida no entorno da escola. É um baque muito grande para todo mundo, que não só presenciou a cena, mas que conhecia pessoas que presenciaram os momentos de desespero, que conhecia a professora Elizabeth, as outras professoras também que acabaram ficando feridas. Então, é um serviço essencial que tem que ser feito. Claro que ele tem que ser feito a todo momento, de uma forma constante, mas agora ainda mais. Então, é isso. O governo suspendeu o programa, porque a justificativa era de que, como foi um programa desenhado para a pandemia, ele já não fazia tanto sentido da maneira como ele estava desenhado nesse momento. Então, o governo disse que abriu essa nova licitação para a contratação de atendimentos, priorizando agora o presencial, né? Que esses psicólogos estejam presentes nas escolas e colham ali os relatos e façam todo o acompanhamento da saúde mental dos alunos, de professores e funcionários e de toda a comunidade. Rafael. Vinícius, muito obrigado. Qualquer novidade que você tiver, fala aqui pra gente no boletim e a gente espera que você continue aí fazendo essa cobertura incrível. Eu te agradeço, viu? Eu que agradeço, Rafael, agradeço também a audiência de todo mundo. Uma boa tarde a todos.